Bom dia, crianças da 12ª classe. Mais um vídeo sobre radioatividade e neste vídeo especificamente para falarmos de defeito de massa e energia de ligação. Vou explicar de uma maneira não muito científica, mas de uma maneira que vocês percebam isto. O que é defeito de massa? Vamos supor que eu tenha um núcleo de urânio. Ok? Vocês sabem, nós sabemos que no núcleo do urânio, no núcleo de qualquer átomo, existem prótons e neutrões, representados por estes berlindes que estão aqui. Ok? Este é o núcleo. Eu vou pegar no núcleo como um todo e vou pesar o núcleo numa balança. E a balança vai indicar-me 235,1 gramas para este núcleo completo. Muito bem, agora eu vou fazer outra coisa. Vou partir o núcleo e vou separar as partículas do núcleo. Parti o núcleo e separei as suas partículas. Num pratinho coloquei os prótons. São 92 prótons que o núcleo do urânio tem. E vou pesar só os prótons na balança. Está claro que a massa dos 92 prótons será Z, que é o número atômico, vezes a massa de um próton. Ou seja, 92 vezes 1,007. Massa do próton. Então, a massa dos 92 prótons no núcleo será 92,644 unidades de massa atômica. E vou fazer a mesma coisa com os neutrões do núcleo. Fazer a mesma coisa com os neutrões. Mas antes eu tenho que saber quantos neutrões tem este núcleo do urânio. O número de neutrões é o número de massa, 235, menos o número de prótons, 92. 235 menos 92 dá 143. Então a massa dos neutrões que estão no núcleo será 143 vezes 1,009, que é a massa de um neutrão. Ou seja, a massa de todos os neutrões será 144,287 unidades de massa atômica. Se eu somar a massa dos prótons e a massa dos neutrões separados, eu vou obter 236,931. Problema: a massa do núcleo é diferente. Ligeiramente diferente, mas é diferente. Então a matemática não está certa. De acordo com a matemática, o todo deve ser igual à soma das partes. E não é isto que está a acontecer. Pois não. A massa do núcleo como um todo não é igual à massa das partículas pesadas separadamente. Esta diferença entre estas duas massas chama-se defeito de massa e representa-se por delta M. Ou seja, delta M será massa dos prótons mais a massa dos neutrões menos a massa do núcleo. Menos
a massa do núcleo. Isto quer dizer que o meu núcleo apresenta um defeito de massa de 236,931 menos 235,1. 236,931 menos 235,1. 1, 3, 8, 5 para 6, 1. 1,831 unidades de massa atômica. É a diferença entre a massa do núcleo como um todo e a soma das massas das partículas separadas. Então, onde é que foi aquela massa? Onde está aquela massa? Aquela massa é convertida em energia. Mas qual energia? Energia para manter os prótons unidos. Entre os prótons há uma força de repulsão, porque são cargas do mesmo sinal. De acordo com a lei de Coulomb, cargas do mesmo sinal repelem-se. Para manter os prótons unidos no núcleo é preciso energia. É esta energia que vai manter os prótons unidos. E esta energia surge desta diferença de massas. Esta energia surge da célebre equação de Einstein, energia mc ao quadrado. Só que neste caso, m deve estar em quilogramas, c é a velocidade da luz e a energia deve vir em joule. Para eu converter uma unidade de massa atômica para quilograma, eu teria que multiplicar 1,831 vezes uma unidade de massa atômica. Eu teria que multiplicar 1,831 vezes uma unidade de massa atômica. 1,7 vezes 10 menos 27 quilogramas. Aproximadamente 3,1 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. Então venho para aqui. Massa. 3,1 vezes 10 menos 27 vezes 3 vezes 10 elevado a 8 ao quadrado. 3,1 vezes 10 menos 27 vezes 9 vezes 10 elevado a 16. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 3, 27. Vezes 10 elevado a menos 11 joule. É a energia que mantém unidos os prótons no núcleo. Outra maneira de eu calcular esta energia, sem ter que converter, é usando a seguinte fórmula. Atenção. Energia 931,5 vezes o defeito de massa. Já? 931,5 vezes o defeito de massa. O defeito de massa é este aqui.
este valor. Ou seja, 931,5 vezes 1,831. 1705,6 megaelectronvolt. Neste caso, se eu usar esta equação, vou obter a energia em megaelectronvolt. Se eu obtiver esta, vou obter a energia em joule. Será que esta energia em joule é equivalente a esta energia dada em megaelectronvolt? 1 megaelectronvolt é 1,6 vezes 10 menos 13 joule. Então, se eu multiplicar 1705,6 por 1,6 vezes 10 elevado a menos 13, eu vou obter 27 ponto qualquer coisa vezes 10 menos 10 joule. Ou seja, vezes 10 elevado a menos 11, desculpe, joule. Ou seja, eu tenho equivalências entre as energias. Ok, vamos recapitular fazendo um pequeno resumo sobre este assunto. Defeito de massa de um núcleo atômico é a soma das partículas do núcleo, os nucleões, isto é, número de prótons vezes a massa de um próton, mais o número de neutrões vezes a massa de um neutrão, menos a massa do núcleo como todo. Certo? Numa reação nuclear, o defeito de massa será a massa dos reagentes menos a massa dos produtos. Este defeito de massa converte-se em energia pela equação de Einstein. Energia mc². Neste caso, quando usamos esta equação, vamos fazer a massa em quilogramas, velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, energia virá em joule. Sem esquecer que, para passarmos de unidade de massa atômica para quilogramas, é preciso usar esta correspondência que está aqui. Outra maneira mais simples de calcular esta energia é calculá-la direto em megaelectronvolt. 931,5 vezes ΔM. ΔM é o defeito de massa. Vamos ver, por exemplo, o núcleo de carbono 14. Carbono 14, número atômico é 6. Número atômico do carbono. Número de neutrões, 14 menos 6 igual a 8. Então, o defeito de massa do carbono 14 seria Z vezes a massa do próton mais N vezes a massa do neutrão menos a massa do núcleo. Seria Z, 6, massa do próton, 1,007 mais 8, vezes massa do neutrão, 1,008 aproximadamente, menos a massa do núcleo. A massa do núcleo de carbono 14, aproximadamente 14, vamos dizer 0,6. Então é só fazer este cálculo e vamos
determinar o defeito de massa. Depois, se eu quiser a energia de ligação nuclear, vou fazer 931,5 vezes ΔM e vou encontrar a energia em mega eletronvolt, que posso converter, portanto vou encontrar a energia em mega eletronvolt, que eu posso converter para joule, se eu considerar que 1 mega eletronvolt vou encontrar a energia em mega eletronvolt, que eu posso considerar converter para joule, se eu considerar que 1 mega eletronvolt é 1,6 vezes 10 menos 19 menos 13 joule. Por exemplo, vamos supor que aqui me tenha dado 0,2 mega eletronvolt. Então será 0,2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 13 joule. Vamos ver no caso de uma reação nuclear qualquer. Deutério mais trítio origina hélio mais neutrão. Esta reação. Eu quero calcular o defeito de massa desta reação. Primeiro vou somar a massa dos reagentes. 2 mais 3, 5,074, por exemplo. Porque estas massas são aproximadas. Depois vou somar a massa dos produtos. Será massa do hélio mais a massa do neutrão. 3,9 mais 0,1,008. Somo isto. E agora o defeito de massa será a diferença. Massa dos reagentes menos a massa dos produtos. Está certo? Se eu quiser calcular a energia que se liberta nesta reação, vou usar 931,5 vezes ΔM. E calculo a energia em mega eletronvolt.